Agora a gente vai falar sobre beleza, saúde, estética, né? Que a saúde está muito aliada hoje à estética. E a gente sabe que o clima mais frio chegou, esse momento do inverno, e é onde muitas pessoas aproveitam também para fazer as cirurgias, né? Algum tipo de cirurgia plástica, enfim, porque é um momento onde não tem a intercorrência do sol sobre a pele, enfim, e é onde as pessoas, de repente, até se recolhem um pouquinho mais, né? Então a gente vai falar das cirurgias plásticas mais ideais, as que são ideais para a gente fazer justamente nesse momento, né? Nesse período do inverno. Por isso eu vou receber aqui o cirurgião plástico, Dr. Fernando Frois Filho. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia para você. Tudo bem? Realmente acontece muito, doutor, as pessoas procurarem mais a cirurgia nessa época, nesse período? Sim, é muito frequente, a procura aumenta significativamente nessa época do ano, principalmente pelos motivos que você falou. O clima é propício para evitar complicações, evitar a exposição do sol. E também é uma época que muitas pessoas reservam para tirar uma folga, férias do trabalho e acabam destinando esse tempo para fazer a cirurgia. Certo. Quais são as principais hoje, né? A gente sabe que tem a cirurgia das mamas, né? A abdominoplastia que vem crescendo muito, né? Hoje ainda, qual é o carro-chefe? Seria o silicone? O carro-chefe ainda é, segundo as últimas pesquisas, não só aqui o levantamento no Brasil como no mundo, ainda é a lipoaspiração e a prótese de mama. Mas os procedimentos faciais e corporais com abdominoplastia são muito frequentes. Certo. E a gente observa também grandes avanços nessa área de cirurgia plástica, né? Inclusive, a gente percebe que os brasileiros, né, são de fato aqueles que representam, né, e que vão e estão à frente. Tanto é que muitos doutores, médicos internacionais acabam pegando muitas referências aqui no nosso país. Isso é muito positivo para nós, né, em termos aí da questão mais do lado estético. E a modernidade acompanha, porque eu estou observando aqui à nossa frente, na nossa mesa, alguns desses equipamentos, desses acessórios, e são procedimentos cada vez menos invasivos, doutor, porque isso é importante também a gente colocar, né? Essa falta de invasão cada vez mais tranquila, né? Para as pessoas se sentirem mais acomodadas, digamos. Hoje em dia, com a modernidade e a falta de tempo das pessoas, cada vez procura-se mais procedimentos com tempo de recuperação mais rápido. E isso inclui procedimentos menos invasivos. Você pode atingir, às vezes, resultados satisfatórios com tempo de afastamento de atividades normais quase mínimos. Então, evolui bastante. Hoje a gente tem muitos procedimentos auxiliares ou em conjunto, principalmente facial, que propicia essa comodidade. Entendi. Além disso, né, o que nós temos também de hoje, que seria assim, o tempo hoje está muito mais rápido dessa recuperação, é bem diferente do que acontecia antigamente, né? Está muito mais tranquila também essa recuperação? É mais tranquila por causa da evolução, não somente das técnicas, como da anestesia e todos os cuidados pré e pós-operatórios. Antigamente era uma recuperação mais lenta, demorava às vezes um mês para a pessoa se sentir bem. Hoje em dia, dependendo do procedimento, em poucos dias, até semanas, é possível retornar à vida normal, praticamente normal. Certo. Doutor Fernando, você falou um pouquinho desses procedimentos mais faciais, né? Hoje a gente vê muito, né, através de reportagens, artigos científicos também, a história do lifting facial, né? O que seria e o que ele pode propiciar para a gente de benefícios? Tá. O lifting facial ele é uma cirurgia do rosto para rejuvenescimento facial. Ele é chamado de ritidoplastia ou lifting. Ele configura uma incisão, a gente tem cortes escondidos na face, em que a gente consegue literalmente puxar, elevar a face, tirando as rugas e conseguindo retirar o excesso de pele que existe na pessoa. Existem procedimentos auxiliares hoje, como toxina botulínica, como preenchimentos que ajudam isso e minimizam.
mas cada paciente ele é avaliado individualmente para ver o que é a melhor indicação para ele. Isso que eu ia te perguntar também. Cada perfil é um perfil? Porque eu imagino que tem gente que chega lá com a foto, deve acontecer muito disso ainda, né? Quero a boca da Angelina Jolie, quero o rosto de fulana de tal, e aí a pessoa acaba até, de certa forma, perdendo um pouco da sua identidade, né? Então, eu acho que é super importante o papel do especialista, do doutor, do médico que estudou para isso, inclusive sobre simetria também do rosto, para ver o que é mais ideal para cada tipo de paciente, de pessoa, né? Sim. Então, é importante essa conversa, conhecer bem o paciente, e aí você dá toda essa conversa mesmo, Sim, né? Bom, primordial. Isso acontece ainda, as pessoas vêm, olha, eu quero a boca tal, eu quero isso. Vocês dão essa orientação importante? Primordial. Ou as pacientes, é muito frequente elas procurarem ou o resultado das amigas, sim, ou de alguma pessoa famosa. Sim. É importante a gente sempre esclarecer durante uma consulta o que é. O resultado não é nem de uma nem de outra, o resultado é dela, então é individualizado para ela. A gente não quer em nenhum momento estigmatizar essa paciente ou transformá-la em outra pessoa. A gente quer atingir um resultado excelente, um rejuvenescimento, um bem-estar, mas mantendo a identidade e a personalidade dela. Sim, e aí também tem a questão de não abusar tanto, né? Porque às vezes perde realmente essa questão da plástica natural do Sim. rosto, né? Também sempre há essa orientação, assim, por parte do próprio doutor, do médico, né? Sim, a plástica moderna, a gente fala, ela procura cada vez resultados mais naturais, para que a pessoa não seja aquela pessoa que olha, pessoas olham e fica estigmatizada, é uma pessoa que fez uma cirurgia plástica. Então a gente procura atingir sempre resultados mais naturais possíveis. Sim. Agora, em termos também, eu estou vendo aqui algumas dessas novidades, né? Tem aqui a blefaroplastia. O que seria isso, doutor? A blefaroplastia é uma cirurgia das pálpebras, em que a gente aborda para o rejuvenescimento da região dos olhos. Então é retirado, quando necessário, o excesso de pele da região e aquelas famosas bolsinhas de gordura que precisam, quando tem indicação. Entendi. E aí realmente tem resultados em quanto tempo que a gente começa a observar aí tirando a parte de recuperação, né? Porque também, como disse aqui o doutor Fernando, cada corpo, cada organismo responde de um jeito. Então, às vezes vai seu amigo ou vai sua amiga, fez com o mesmo doutor, fez o mesmo procedimento, mas somos únicos, né? Cada um é cada um, cada corpo responde da sua maneira, né? Então, por isso que tem que ser tratado de forma individualizada cada ser humano. Você disse tudo, por isso é muito importante a relação médico-paciente. O médico, o paciente precisa ter confiança, conhecer aquele médico, porque um mau resultado ou bom resultado está baseado somente nisso, né? Você precisa, cada pessoa responde de uma maneira realmente. Entendi. Falando aqui, ó, nossas telespectadoras escrevendo uma, Renata, eu gostaria muito de fazer uma cirurgia no nariz, né? O procedimento da cirurgia plástica no nariz também vem crescendo, né? Para aquelas pessoas que se sentem um pouco incomodadas, às vezes nem é com tamanho, mas com formato e tudo mais. Tem muito agora que a gente observa das pessoas, no geral, fazendo, né? Às vezes um pouquinho incomodada com alguma questão e nem sempre está relacionada ao tamanho do nariz. Não, é a forma e principalmente o que a gente esquece, muitas vezes a parte funcional, a parte de respiração, porque a parte estética e a funcional do nariz, elas estão sempre juntas. Mas é um dos procedimentos no rosto mais procurados, com certeza. E aí realmente dá para você saber como vai ficar, né? Hoje a tecnologia já permite isso, assim, antes de você realizar, né, o procedimento, ter a total certeza de como vai ficar toda a simetria, né, a plástica do seu rosto antes de você ver o resultado? Infelizmente, a total certeza a gente não consegue. Existem alguns fatores que influenciam no resultado, como a própria cicatrização da paciente. A gente diz que cada paciente cicatriza de uma maneira, mas é possível hoje, com a tecnologia, a gente fazer simulações e muitas vezes chegar bem próximo do resultado que a gente quer. Então, é estudado minuciosamente cada caso para a gente poder ver o que é necessário para cada paciente. Não existe nenhuma receita mágica nem receita de bolo. Cada paciente precisa ser avaliado individualmente.
Fernando, agora, doutor, questão de valores, né? Como é que tem sido também, já que a busca a gente vê que não para de crescer, as cirurgias aí a gente tem números bem expressivos, né? E claro, os congressos internacionais aí de cirurgia plástica, grande parte deles ocorre aqui no nosso país. Isso é super interessante, louvável também para os doutores brasileiros. Me fala um pouquinho desse acesso, né? Essa acessibilidade para fazer esses procedimentos cirúrgicos, né? Seja mais na área estética ou também quando a pessoa realmente precisa, né? Hoje em dia está bem mais acessível do que já foi no passado, até pelo número de profissionais e qualificação dos profissionais. O Brasil realmente é um campo de referência na cirurgia plástica, respeitado internacionalmente, é a segunda maior sociedade do mundo, a gente só perde para os Estados Unidos realmente. E pela globalização, tecnologia, a gente tem muito intercâmbio. Tanto os médicos brasileiros, nós vamos para os Estados Unidos, quanto norte-americanos vêm para o Brasil para a gente trocar experiências. E isso faz com que tenha hoje serviços especializados que sejam mais acessíveis. Então, é possível hoje, qualquer pessoa se programando, é possível realizar a sua cirurgia plástica ou o procedimento que ela deseja. Certo. E o caso da abdominoplastia, né? Antigamente falava-se muito em lipoaspiração, né? E hoje fala-se muito na abdominoplastia, né? Qual seria a grande diferença entre elas e qual seria indicada para qual tipo de pessoa? Explica um pouquinho pra gente do que é cada uma, né, desse procedimento e para que é indicado. A lipoaspiração, ela tira o excesso de gordura localizada. Então, a gente suga, através dessas cânulas que estão aqui, a gente consegue esculpir, é um trabalho bem artesanal, a gente esculpe e retira locais específicos de gordura. Já a abdominoplastia é uma cirurgia mais completa, que é para outro tipo de paciente. Geralmente pacientes que já tiveram grande perda ou oscilação de peso, já foram mães, já tiveram gestação, em que é possível a gente tirar um excesso de pele do abdômen, principalmente na porção inferior, e tratar fica a famosa toda a musculatura. Barriguinha ali, não tem jeito, né? Exatamente, fica... Sim, e aí seria, de repente, indicado para quem, de repente, quer fazer modular, assim, deixar o corpo mais moldado, digamos assim. Exatamente. Moldar o corpo. Exatamente. Por isso é importante a avaliação com o médico, porque existem pacientes que têm indicação somente de uma lipoaspiração e outros um tratamento mais completo com a abdominoplastia. Certo. Falando também agora mais da prótese, né? Antigamente falava-se muito e tinha essa necessidade de troca, né? Mais ou menos a cada 10 anos, né? Hoje não. Hoje isso não é necessário, a medicina avançou. Então, você faz ali a sua prótese, você coloca a sua prótese de silicone, no caso, e aí você pode ficar com ela a vida toda. A gente não pode garantir uma vida toda, mas você está correta. A tecnologia hoje, a qualidade dos implantes mamários, que são as próteses, elas evoluíram muito. Então, hoje a gente não tem um tempo limite de obrigatoriedade de troca. A gente precisa, em torno de 10 a 15 anos, ter um acompanhamento mais próximo, vamos dizer assim, para checar como essa prótese está se comportando no corpo da mulher. Que não seria nada específico, seria uma mamografia, ultrassom, que toda mulher tem que fazer para, tipo, screening de câncer de mama, evitar algumas outros problemas que podem acontecer. Entendi. Então, hoje está muito mais desenvolvidas, né? Você coloca ela e aí, claro, fica nesse acompanhamento, né? E hoje os riscos são muito menores também e é muito mais acessível, né? E é indicado, geralmente, por exemplo, tem muitas mulheres que perguntam, né? Eu ainda pretendo ser mãe, você indica colocar antes ou, de repente, depois, né? Enfim, de você ter os filhos ou um filho que quer que você deseje? O ideal é sempre aguardar a amamentação, o estabelecimento dos filhos, né, da prole, para realizar a cirurgia plástica. Não que isso atrapalhe a engravidar ou amamentar de modo algum, somente que você tem uma perda de resultado de toda a cirurgia que você fez. Então, pacientes que procuram engravidar num futuro próximo, até em torno de 2 anos, a gente aconselha que ela espere e ela aguarde
o nascimento, o estabelecimento, para depois fazer essa cirurgia. Agora, se é uma paciente jovem, que não tem previsão de engravidar próximo, não tem problema nenhum, a gente pode ser feita essa cirurgia. Porque também a gente vê que muitas colocam, né, antes e depois, mas aí eu quero refazer, recolocar, também acontece muito disso, é comum, né, até para deixar mais bonito, enfim, essa área, essa região. A cirurgia plástica, ela não evita o envelhecimento. Sim. Então, a gente coloca hoje a prótese, é uma paciente de 19 anos, fica lindo, perfeito, maravilhoso, mas essa pessoa continua evoluindo, continua envelhecendo. Quando ela tiver amamentou em torno de 30, 35 anos, essa mama vai ter sinais de que caiu um pouquinho, vai estar um pouco mais flácido. E com a vaidade das mulheres, que elas se cuidam, elas espontaneamente procuram um procedimento para abordar esse problema. Maravilha, doutor. Muito obrigada, então, por todas as explicações sobre esses avanços aí da medicina, né? Nessa área que cresce bastante, a medicina aí voltada para a área mais estética, né? Das cirurgias plásticas, falando um pouquinho aí da diferença entre elas e, claro, que vem ainda sendo destaque, né? No momento, na atualidade. Doutor Fernando, deixa o contato, site, telefone e redes sociais para quem quer mais informações. E claro, né, tem interesse de obter as informações também nas redes sociais. Nas redes sociais é @Dr. Fernando Frois Filho, fico à disposição para qualquer dúvida, é só entrar em contato. E o telefone da clínica é 3078 5088. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tem redes sociais também, doutor? Sim, é a mesma, Dr. Fernando Frois Filho. Fernando Frois, encontra então você no Face, Instagram, no tudo. Instagram e tudo. Maravilha. Muito obrigada, muito viu? obrigado. Até a próxima e amanhã tem Jogo do Brasil. Vi que você veio de azul e aí já tem um palpite? Eu acredito que 3-0 é suficiente. Ai, que bom, que excelente. Bem otimista, né? A gente tem que fazer agora um jogão, né? A gente merece. Agora Primeira vai. vez, né? Espero que agora vai. Com certeza, sem ser nos acréscimos, tá bom? Obrigada, continue aqui com a gente. Agradeço. Muito obrigada. A gente continua aqui, então, mais com os nossos artistas convidados.